Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano. Um jogaço no Thursday Night Football, Green Bay Packers ganhando de 24-21 contra o Arizona Cardinals, então cai o último invicto aí da temporada, um jogaço. Eu acertei se que era para um field goal ou uma posse de bola, só que eu errei o time, né? O Arizona Cardinals acaba perdendo, mesmo com os desfalques. Green Bay e Aaron Rodgers jogaram demais. Bom, pessoal, vamos falar agora dos 3 jogos aqui, Sunday Night, Monday Night e um jogo que eu acho que é o melhor aqui para ser analisado. Vamos falar aqui de um duelo de divisão da NFC South, que é o Buccaneers indo ao Superdome enfrentar o New Orleans Saints às 5h25 da tarde. Bom, comentando aqui, né, os 2 jogos, né, então o Saints jogou contra o Seahawks sem o Russell Wilson e os Buccaneers enfrentaram os Bears, tá, no jogo passado. Então, considerando aí sem o Russell Wilson e os Bears que enfrentam uma turbulência, a gente não dá para analisar de uma maneira, vamos dizer assim, mais concreta sobre os 2 times comparado à semana anterior. Mas vamos lá, a gente vai fazer eu vou tecer alguns comentários até o momento, né, em 2021, da temporada de 2021, sobre alguns fatos, né, tipo jogadores, principalmente os quarterbacks aí. Então, falando dos quarterbacks, os Bucks, né, falando do Tom Brady teve 211 jardas para 4 touchdowns e 109,8 de rating. E em 2021, o Tom Brady atingiu, passando o Mahomes, né, para 21 touchdowns, é o primeiro aí, tanto em touchdowns como em jardas por jogo, tá? Ele tendo aí uma média de 325 jardas por jogo e 3 interceptações, ok, no total. Falando do James Winston, 222 jardas para um touchdown, 83,3 de rating e 6,3 jardas por tentativa no jogo passado contra o Seahawks. E em 2021, 13 touchdowns para 3 interceptações, 102,4 de rating. Nós estamos vendo um James Winston totalmente diferente, né? Não é um James Winston que, quando sofria pressão, né, que nem na época dos Bucks, né, sofria pressão, lançava a bola de qualquer jeito, né, sofrendo interceptações. Ele está aceitando mais sacks, jogando a bola fora mais vezes. Então isso já é um quarterback melhor, obviamente. Claro, não é melhor que Drew Brees, mas é um quarterback melhor que em tempos anteriores, e enfrentando aí sua ex-equipe, tá? Falando aí então dos alvos relacionados aí às 2 equipes, né, os principais alvos, só lembrando, tá, para você aí que do Fantasy, muito provavelmente o Antonio Brown ainda fica fora, Robert Gronkowski ainda está questionável para essa partida, se entrar vai entrar em alguns snaps apenas, tá? Eu acredito que o Cameron Brate e o O.J. Howard devem jogar mais vezes aí. Mas falando do Mike Evans, com 10 alvos para 6 recepções, 76 jardas e 3 touchdowns, uma marca excepcional no jogo passado, e o Chris Godwin para 1 touchdown, 111 jardas e 8 recepções dentro de 11 alvos. E, como eu já havia dito, né, falando de alvos, nós podemos falar do Alvin Kamara aí na questão do New Orleans Saints, tá? Então, 10, para a questão de passes, foram 10 recepções para 11 alvos, 128 jardas e 1 touchdown. E em questão de jogo corrido, né, que é o que geralmente ele é o melhor, mas ele teve 20 carregadas, 51 jardas e 2,6 jardas por tentativa por carregada contra o Seahawks. Não é dos melhores, falando aí de Alvin Kamara. E em 2021, 3,7 jardas por carregada e 69,8 jardas por jogo e para 1 touchdown corrido aí. Então, digamos que em relação a essa nova parceria entre James Winston e Alvin Kamara, o melhor mesmo é fazer passes. E, falando nisso, seria melhor mesmo o James Winston decidir realizar mais passes para o Alvin Kamara, sendo que na questão da defesa, né, a questão contra o jogo corrido, o Tampa Bay Buccaneers, nós sabemos que ele
é um dos melhores, na verdade é o melhor, contra as jardas por corrida é o primeiro, né? Então a gente seria melhor mesmo esses passes em screen para tentar ver se funciona a questão do Alvin Kamara, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do ataque do Buccaneers nessa temporada, em 2021. Então, 33,3 pontos por jogo, aí uma média, que é o terceiro colocado em geral, e em terceiras descidas é o quarto melhor ataque na temporada. Então aí a defesa do New Orleans Saints precisa melhorar. Precisa melhorar não, precisa ficar ligado. Porque falando em defesa, né, a defesa do New Orleans Saints é muito boa. Então a secundária, 129 jardas no jogo passado para um touchdown, né? Mas em 2021, em questão de rating contra os quarterbacks adversários, é a segunda melhor, e de passes completados, ela é a terceira melhor, né, contra os ataques. Pass rush no jogo passado conseguiu 5 sacks e 8 quarterback hits contra o Geno Smith, tá certo? Que é uma coisa que pode sim preocupar a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Tampa Bay Buccaneers, tendo aí, tipo, em 2021 a sua linha ofensiva permitindo 9 sacks, né, até o momento, então é algo que pode preocupar. E na questão de passes, vamos falar aqui que eu gostaria de falar um pouquinho de passes na secundária do Buccaneers em relação aos passes do Jameis Winston, tanto que eu coloquei aqui alguns detalhes aqui para tipo, como é que se diz? Para chaves para vitória, vamos dizer assim. A pass defense, né, tipo, do Buccaneers, no jogo passado teve 3 interceptações, mas foi contra o Bears. Porque se a gente for analisar, o Buccaneers ainda, tá, tem muitos problemas contra passes por jarda. Então, ou seja, em questão de passes completos, é a 32ª, então permite mais passes completados dos quarterbacks para os seus alvos, né, os quarterbacks adversários. E também a questão dos passes por jarda é a 26ª, ok? Então por isso que vai mudar um pouquinho o cenário aqui do jogo passado para esse jogo. E o pass rush, 4 sacks e 6 quarterbacks hits. Mas, vamos falar aqui, não chega a ser das melhores, né? É boa a pressão contra o sack, aí, tipo, a pressão por sack contra o quarterback adversário. Então vamos falar um pouquinho das chaves para a vitória. Os Bucs, obviamente, precisam proteger o Tom Brady, porque o Tom Brady, quando recebe pressão, não é o mesmo quarterback em passes, né? Eu acredito que os passes têm que ser em slots, já que os Saints, né, tem aí a 10ª melhor defesa aí da secundária contra os passes, né? E também é o seguinte, eu queria dizer de ser rápido na red zone. Por quê? Porque os Saints, na red zone, tá? Então a defesa na red zone, tipo, ou seja, ela é a primeira. Então ela é a que mais impede touchdowns quando o time adversário chega na red zone. Então é aquela tal história. Eu acredito que não seja bom a ideia aqui de correr com a bola na red zone, mas receber a bola e sair da bola, lançar essa bola o mais rápido possível. Tom Brady precisa, tá? E os Saints, né? Então quando for utilizar o Alvin Kamara, precisa realizar por passes, né? Não tão jogos corridos, e os passes longos, já que os Bucs têm a 26ª defesa contra os passes, tá? Então aqui, mesmo assim, mesmo com alguns problemas, eu acredito que os Bucs devam vencer essa partida por ser um time mais completo, mais perigoso em questão de alvos. Aqui eu acredito que seja uma posse de bola, mas um jogão às 5h25 da tarde. Falando do Sunday Night Football, Cowboys versus Vikings no US Bank Stadium às 9h20 da noite. É um jogo que eu tive mais dificuldade para analisar, porque fazendo comparações aqui, esse time eles têm até uma certa similaridade, principalmente em questão da linha ofensiva, né? Ambos os times permitiram 9 sacks em 6 jogos, tá? E só lembrando, eu estou falando aqui dos dados até o momento, porque na semana passada eles estavam de bye. A questão aqui falando do Dak Prescott, né, os quarterbacks. Então, em 2021 teve até agora o momento 16 touchdowns para 4 interceptações e uma média de 302 jardas por jogo, por partida, né? Isso é muito bom. 302 jardas, né, na questão em cada jogo, mas uma média por jogo aí
de passes por tentativa, 8,4 jardas por tentativa. Então, uma excepcional marca aí pro Dak Prescott. E o Kirk Cousins, para você que gosta de culpar o quarterback quando o time vai mal, relativamente mal, né? O Kirk Cousins tem 13 touchdowns para 2 interceptações e 105 de rate. Então, a culpa não é do Kirk Cousins, tá? Eu acredito ainda que seja mais culpa do Red Coach aí, da comissão técnica, do que a própria equipe em si, né? Só que o que eu acho aqui que é importantíssimo é essa questão desses dados da linha ofensiva dos Cowboys, porque nós temos aí uma dupla de defensive ends nos Vikings que é excepcional até o momento. Daniel Hunter e Everson Griffin, né? Um atacando pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, aí o front seven. O Hunter teve 6 sacks, 6 tackles for loss e 10 quarterback hits, né? Então 10 quarterback hits aqui, tá? Desculpa aí pelo tempo. E no caso o Everson Griffin em 2021, 4 sacks, 3 tackles for loss e 7 quarterback hits. Então, ou seja, é um front seven fortíssimo em que precisa o Cowboys prestar bastante atenção aí na proteção do seu quarterback, porque senão vai tomar sack, vai perder jardas, ok? Deixa eu ver um outro lado aqui que eu queria falar. Falando sobre a defesa contra o ataque corrido, o ataque terrestre aí dos Vikings, né? É a 29ª em ataques por carregada, né? Jardas por carregada, permitindo 4,8 aí. E 128 jardas por jogo, né? Então é a 26ª, ok? Então aqui, o que eu quero dizer com isso? Porque os Cowboys têm uma dupla, né, de running backs muito boa. Ezekiel Elliott voltando a brilhar aí, entre 5,1 jardas por carregada, 86,8 jardas por jogo e 5 touchdowns até o momento. E o Tony Pollard tendo um touchdown aí, tendo 6 jardas por carregada e 61 jardas por jogo. Então aqui pode ser a chave para a partida aqui dos Cowboys, ok? Correndo bem com a bola. E falando de defensores, né, o Randy Gregory, o defensor, né, o defensor end pelo lado direito, até o momento teve 4 sacks e 3 tackles for loss e 8 quarterback hits aí, então é uma coisa muito boa. Só que a questão aqui, qual é o grande problema aqui para o Minnesota Vikings, além do ataque terrestre, tá? É também a secundária dos Cowboys, porque até o momento, por causa do Trevon Diggs, né, teve 11 interceptações, então é a primeira, tá? É a primeira defesa, né? A primeira em secundária aí em interceptações. E dessas 11 interceptações, presta atenção, 7 interceptações são do Trevon Diggs. Então é algo impressionante aí, tá? Mas é claro, né? Nós temos 2 wide receivers aí do Minnesota que podem arrumar perigo aí para a defesa, né? Para essa secundária. O Adam Thielen, então 6 recepções, e 65,5 jardas por jogo, né, mais ou menos aí, e 5 touchdowns, então, ou seja, algo impressionante, né, e aí, por causa aqui do Justin Jefferson, né, tipo, é muito parecido com o Adam Thielen, né, tem mais ou menos 7 recepções por jogo, 90 jardas aí, assim, é um pouquinho mais alto, né, 25 jardas a mais, 90 jardas por jogo e 3 touchdowns, então, ou seja, uma dupla perigosa. Mas, falando desse tudo, né, vamos dizer aqui que as chaves para a vitória, na minha opinião, o Cowboys precisam fazer passes rápidos para escapar desse front seven agressivo, né, de sacks, e correr bem com a bola. Eu acho que é isso que os Cowboys precisam fazer. E os Vikings, proteger bem o Kirk Cousins, correr bem com a bola também, porque a defesa dos Cowboys em jardas por jogo, né, por carregada, desculpa, é a 17ª e a 5ª melhor, então tem um contrabalanço aí. Então, se correr bem com a bola pode causar um certo incômodo. E eu acredito aqui que o Kirk Cousins precisam procurar passes mais em slot, passes ao centro e longe do Trevon Diggs, tá? Se procurar próximo do Trevon Diggs pode ter problemas aí, mas eu acredito que os Cowboys nesse Sunday Night devem ganhar por uma posse de bola. E por final, Monday Night, né, falando sobre uma análise aqui, os Giants vão ao Arrowhead Stadium enfrentar os Chiefs às 9h15 da noite, horário de Brasília. Né, não tem muito o que falar aqui, tá? Os Chiefs enfrentam muitos problemas,
tá? Principalmente na secundária, que é a 26ª em rating, né? Permitindo uma média de 104 jardas por quarterback adversário e 8.6 jardas por tentativa, é a 30ª. Tá certo? Tanto que, contra o Tannehill, essa defesa permitiu que o Tannehill tivesse 270 jardas, 10 jardas por tentativa, é muito grande, então é praticamente, que é, né, uma média relacionada aí a um first down. E o pass rush, né, o ataque corrido, então o Saquon Barkley precisa aparecer aí, tá certo? O Saquon Barkley está fora, né, então o Devonta Booker precisa aparecer. Então, a defesa contra ataque corrido do Kansas City Chiefs é a 31ª, então é muito sério aí, precisa melhorar essa questão da defesa aí do Kansas City Chiefs, tá certo? Pass rush dos Giants, 6 sacks para 10 quarterbacks hits, aí tem uma pressão aí contra o quarterback, é a 29ª, e quarterbacks hits é a 20ª, tá? Só que nós temos, apesar dos números relativamente baixos aqui, nós temos que prestar atenção num jogador, né? O defensive end pelo lado direito, Leonard Williams, que até agora em 2021 teve 4 sacks e meio aí por jogo, 3 tackles for loss e 9 quarterback hits, tá? Então é um jogador aí que os Chiefs precisam se proteger aí, a linha ofensiva precisa proteger bastante, tá? Sendo que a linha ofensiva permitiu na semana passada, contra os Titans, 4 sacks e 9 quarterbacks hits, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do Mahomes, né? Eu acredito que o Mahomes, ele esteja tendo esse número de interceptações, porque eu acho que é mais questão de desespero, porque a defesa, a linha ofensiva não tá funcionando bem, e também a defesa não está ajudando, né? Então, nesse caso aqui, ele precisa correr contra o tempo, então acho que é isso que ele tá tendo alguns, vamos dizer assim, alguns erros, né? Sair do pocket, às vezes, quando não precisa, e lançar bolas, né, inusitadas. Mas, nesse caso, o que eu acredito? Eu acredito que não é nem isso, tá? Eu acho que a culpa não é do Mahomes. Eu acho que precisa ter uma reestruturação. Até mesmo que a linha ofensiva, ela é nova, né? Vamos entender aqui que a linha ofensiva é nova, né? Trazendo o Orlando Brown Jr., né? O left tackle, né? E também o Joe Thuney, né? O left guard, que teve aí recuperando aí essa linha ofensiva, né? Reestruturando. Então, ainda precisa de um tempo para acostumar com o playbook, tá? Eu ainda acho que os Chiefs devam se recuperar nessa temporada. Deixa eu ver aqui mais detalhes. Daniel Jones, tá? 203 jardas para um touchdown, 6.2 jardas por tentativa contra os Panthers, né? Relativamente foi bem, né? Mas a linha ofensiva, só para vocês terem uma ideia, permitiu 14 sacks em 7 jogos, né? Então 50% aí de aproveitamento, é algo muito baixo, né? Mas o Daniel Jones em 2021, né? 5 touchdowns, mas infelizmente são aqueles passes questionáveis que ele lança, então 5 touchdowns e 4 interceptações, 246 jardas por jogo. Em questão de jardas seria excepcional, mas em questão de touchdowns precisa melhorar e muito, tá certo? Bom, dito isso, né, dessas estatísticas e o que eu acredito, né, chaves para vitória. Os Giants precisam fazer passes em profundidade e proteger o seu quarterback, né, então, ou seja, precisa dar tempo para o Daniel Jones. Quando ele tem tempo no pocket, ainda consegue fazer jogadas boas. E os Chiefs precisam correr com a bola, sendo que os Giants são a 26ª defesa contra o ataque terrestre, né, então correr com a bola aí com o Jerry McKinney, o Darrell Williams, e passes em profundidade para ver se consegue aí com o Tyreek Hill e Travis Kelce, que a todo momento, né, parece que eles estão com alguma dificuldade, mas o que tudo indica, eles estão zerados em relação à lesão. Vamos ver como é que eles se saem nesse jogo. Mas eu acredito que os Chiefs, né, em conjunto da obra, mesmo com a defesa ruim, eu acho que o ataque é mais competente e os Chiefs devem ganhar por 2 posses de bola, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui, falar dos outros jogos. Vamos falar dos outros jogos aqui de domingo. Jogos das 2 horas da tarde. Vamos lá. Falcons
recebendo no Mercedes-Benz os Panthers. Panthers com alguns problemas, né? Tipo, começou bem, mas depois com alguns probleminhas aí. Eu acredito que os Falcons, mesmo com alguns outros problemas, acho que os problemas são menores do que os Panthers até o momento, então vão ganhar por um field goal de diferença, por 3 pontos. Titans vão ao Lucas Oil Stadium enfrentar o Indianapolis Colts, né? Pelo conjunto da obra, Derrick Henry, que gosta de aprontar contra os Colts, acredito que os Titans vençam aí por uma posse de bola. Bom, Buffalo Bills recebendo no Highmark Stadium uma equipe de duelo de divisão. Os Dolphins vão aí, eu acredito que com os vários problemas de vestiário que devem estar enfrentando, eu acho que os Dolphins vão perder feio, de novo, por 2 posses de bolas ou mais aí, de Josh Allen e companhia. Cincinnati Bengals vão ao MetLife Stadium enfrentar o fraco New York Jets e o em reestruturação New York Jets, né? Bengals com Joe Burrow, Jamar Chase aí e companhia, devem ganhar aí por 2 posses de bola. Os Steelers vão também enfrentar um rival de divisão aí, indo ao First Energy Stadium, tá certo? Enfrentar o Cleveland Browns. Bom, Cleveland Browns, eu acho que tem a melhor equipe até o momento, então devem ganhar aí por causa de uma posse de bola. Nossa, meu Deus do céu. E esse jogo aqui, tá? Que me perdoem os torcedores. Eagles indo ao Ford Field enfrentar o Detroit Lions, tá? Bom, é muito difícil aqui, mas eu devo dizer para o Eagles que é um time, vamos dizer assim, entre aspas, melhor estruturado do que o Detroit Lions, ok? Então você que vai apostar nesse jogo, aposta aí por uma posse de bola aí contra os Eagles. Bom, o próximo jogo também é muito fácil de analisar, também que me perdoem os torcedores dos Texans, que também é um time que está com muitos problemas há muito tempo, né? Sem Deshaun Watson, sem J.J. Watt, né? Que foi para o Arizona Cardinals, sem DeAndre Hopkins também para os Cardinals há um tempo atrás. Então, no Energy Stadium, o Rams, né? O embalado Rams vão ganhar por 2 posses de bolas ou mais aqui, tá certo? 49ers indo ao Soldier Field enfrentar os Bears. Bom, os Bears, o Justin Fields me preocupa ainda, por mais que é muito cedo a gente falar, né? É um calouro, mas me preocupa muito a questão aqui do Chicago Bears, né, e tipo, do quarterback do Chicago Bears tem alguns problemas sob pressão e o 49ers tem uma defesa melhor. Eu acredito que os Niners recebam uma posse e ganhem essa partida por uma posse de bola. Patriots enfrentando o Los Angeles Chargers. Eu acredito aqui, pessoal, que os Patriots possam sim arrancar uma vitória no SoFi Stadium. Por quê? Porque os Patriots estão correndo bem com a bola, né? Eles têm running backs bons, mas no caso aqui, os Chargers têm certos problemas contra o jogo corrido, tá? Em questão de jardas por corrida, é 31º. Então acredito que os Patriots devam ganhar aí com uma posse de bola no primeiro jogo às 5h05 da tarde. E o segundo jogo às 5h05 da tarde, nós temos Jaguars indo ao Lumen Field enfrentar o Seahawks, mesmo sem Russell Wilson. O Seahawks é a melhor equipe, vence por uma posse de bola. E, por final, o último jogo que eu devo dar o meu palpite aqui, às 5h25 da tarde, Washington vai ao Empower Field, em Mile High City, enfrentar o Denver Broncos. Broncos também é uma melhor equipe, então vamos aí, como é que se diz? Vamos torcer aqui, né, apostar na verdade, para que o Broncos ganhe essa partida por uma posse de bola aqui, tá? Washington enfrenta alguns problemas. Bom, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê like no podcast, aqui no vídeo do podcast, deixe seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e siga a gente no Instagram, @canalplayaction. Ok, pessoal? Um forte abraço, que tenhamos excelentes jogos no domingo e até mais. Tchau, tchau.